Obrigado, irmã. Boa noite, graça e paz. Tudo bem? O mundo vai girando, né? Palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Mateus capítulo 7, 24 e 25. Tudo bem? Todos acharam? Isso, vamos lá. Obreiro aprovado é aquele que manuseia bem a palavra da verdade. Então é importante a gente manusear, mas de vez em quando eu libero o celular, tá bom? Então, olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a... Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a... Porque todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a... Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu já sinto a Tua presença, sei que o Senhor está aqui, porque o Senhor aqui está desde a madrugada, aguardando o Teu povo, para trazer sobre a vida de cada um, renovo, refrigério, vida abundante, vida transformada. Guarda com a Tua mão de poder e opera na nave do templo. Eu quero, em nome de Jesus, repreender esta pneumonia. Sai em nome de Jesus. Quero aqui repreender todo o fluxo de sangue. Sai em nome de Jesus. Quero aqui repreender a insônia. Sai em nome de Jesus. O Senhor vai operando através das Tuas miríades, trazendo conforto, trazendo consolação, aquecendo o coração, livrando a alma de todas as amarras, porque o Senhor é Deus de milagres e o Senhor é Deus de poder. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Tema: Cristo é a rocha. Título: Posicionados sobre a rocha. Gente, Mateus é um livro bom? Sim. É um evangelho bom? Sim. Foi o primeiro evangelho que foi escrito? Não. Ele foi escrito por volta de 70 a 80 depois de Cristo. Quem escreveu? Levi. Levi também chamado de Mateus. Cobrador de impostos, homem de má fama, mas que teve um encontro com o Salvador e teve a sua vida transformada. Para quem que ele escreve? Quando a gente escreve alguma coisa, a gente escreve para alguém, sim ou não? Com certeza. E ele escreveu para quem? Para judeu. Por quê? Porque ele era judeu. E ele escreveu para os judeus que estavam se convertendo ou que haviam se convertido. Por quê? Porque ele queria trazer uma segurança através de um escrito que se eternizou como evangelho. O evangelho de Mateus, ele é muito importante, porque ele vai resgatar passagens bíblicas, messiânicas, que se referem a Cristo, e assim ele faz uma ligação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Quando é que ele escreve? No final do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Muitas pessoas confundem, né? Sermão do Monte com bem-aventuranças. Eu, no tempo da ignorância, já achei que o Sermão do Monte era só as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele, achava que o Sermão do Monte era isso. Na verdade, o Sermão do Monte são praticamente 3 capítulos, né? E aqui, quando termina
o Sermão do Monte, ele traz essa assertiva na qual a gente deve se basear para tudo aquilo que a gente vai fazer. Quem é que está com um projeto abençoado aí? Deixa eu ver. Quem está querendo um projeto? Jaqueline tem um projeto. É construção, é empresa, é negócio? O que é, Jaqueline? Empresa. Ó, é para você essa palavra. A irmãzinha também está com um projeto. Mas eu sei que tem mais gente com projeto. A Anúbia está com projeto também. Quem é, gente? Levanta a mão. Tímido não entra no céu, não. Já vou rasgar aqui, tá? Tímido não entra no céu. Por isso que pentecostal vai chegar primeiro, porque já chega fazendo barulho. Amém? Agora apareceu. Agora os projetos apareceram. Deixa eu falar. Se você não tem nenhum projeto, estabeleça agora. Se projetas alguma coisa, a luz te alcançará e você será bem-sucedido. Pode projetar. Hoje é noite de projeto. Ô, minha filha, você me assusta aí. Não, eu assustei aqui, vestida de preto, com a mão assim. Nossa, Jesus do céu, quase que eu dei um grito. Faz isso não. Irmãos, ela me fez lembrar, a irmã Maíra. Eu estava numa festa de aniversário, e eu aqui todo empolgado, conversando com quem estava do meu lado, e do lado de cá tinha um anãozinho. Verdade, ele era tão baixinho que ele tinha que fazer assim, ó. E aí eu estou aqui conversando, quando eu olho para cá, eu dei de cara com o anão, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Então quase que eu caí de costa aqui de novo, né? Mas vamos voltar. Eu nem sei onde é que eu estava, irmão. No projeto. Eu estou numa idade, irmão, que não pode me tirar do foco. Para me achar de novo onde eu estava, demora. Então, preste atenção. Eu te dou a liberdade para você estabelecer um projeto. Tá? Faraônico, não. Alguma coisa que você dê conta, porque é isso que o texto está falando. Você tem que calcular. Olha a riqueza desse texto que Mateus deixa para nós. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente. Então eu estou falando com a mulher prudente, eu estou falando com um homem prudente. Por quê? Porque edifica a sua casa sobre um alicerce sólido. A casa precisa ser edificada sobre a rocha. Tá ok? E deixa eu colocar uma coisa para você. Todo aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir crise, pode vir vendaval, pode vir o que quiser, a casa não vai cair. Vocês sabem que está tendo um terremoto de magnitude alta em Mianmar e aquela região do Pacífico, do Índico ali, né? Então já está na Tailândia, já alcançou outros países, o Japão já está sob alerta. E o que eu fiquei observando é que quando o epicentro, né, quando o terremoto aconteceu, alguns prédios caem e outros não caem. E eu fiquei observando, uns caindo e outros parando de pé. Isso nos remete ao texto de hoje. Se vier uma dificuldade, irmãos, sobre todos nós, quem cai e quem fica em pé? Não é? Quando veio a Covid, pegou todo mundo de surpresa, quem morreu e quem ficou vivo? É claro que aí tem o chamado de Deus, tem várias coisas, mas em se tratando de dificuldades, se vier dificuldades, quem para em pé e quem não fica em pé? Então, eu quero deixar uma frase emblemática, tá? Todo aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir vendaval, pode vir crise, ela não cai. Amém? Agora, sobre que fundamento nós estamos estabelecendo o nosso projeto de vida? Há poucos dias atrás, nós tivemos o casamento do Wander e da Lara, casal bonito. Fica de pé, Wander, por favor. Olha lá, gente. Vocês falam que essa igreja não faz casamento, olha aí, ó.
duas pérolas se encontraram. Ela veio e conversou comigo numa semana, por isso que é bom conversar comigo. Ela veio conversar comigo, falou, pastor, contou a vida dela. Eu ouvi, orei com ela, passado alguns dias o Wander veio. Eu falei, será que eu estou vendo coisa ou eu estou tendo uma revelação profética? E quando ele vai terminando a conversa, ele falou assim, pastor, tem alguém na igreja que está me chamando a atenção. Eu falei, ai, eu já sei quem é. Pensei comigo. Ele falou, é a Lara. Eu falei, danadinho, você só vai nas bonitas, né? Graças a Deus está aí, casou, que maravilha. Pode sentar. Sobre que alicerce, sobre que fundamento ele alicerçou esse casamento? E eu falei para ele, cuida dela, não faz ela sofrer. Lembra disso? Lembra? Eu falei, você não faz ela sofrer, não. Essa menina já passou por muitas situações desagradáveis e agora ela vai ser feliz, e vai ser feliz. Então, sobre que fundamento nós estamos edificando a nossa vida? A tua vida cristã, qual é o fundamento? Para que é que você está aqui? O que te trouxe aqui? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem está numa igreja batista, está num lugar que tem palavra. Aqui você nunca vai ouvir uma pessoa pregar sem abrir a Bíblia. Tem lugar que nem a Bíblia abre mais. Aqui você não vai ver um pastor coachiano. Tá? Não sei nem se existe essa palavra coachiano, acabei de inventar. Isso dentro do português é neologismo, né? Acabei de inventar uma palavra. Você vai vir aqui, você vai ouvir muitas vezes coisas que você não quer ouvir, mas são palavras de vida eterna. A gente sempre vai balizar a palavra aqui de forma que ela alcance a sua vida e promova transformação. Então eu preciso saber, a tua fé está fundamentada em quê? A tua vida espiritual está fundamentada em quê? Você é um crente verdadeiro? É isso? É o fundamento, é a verdade? O fundamento é a Bíblia? O fundamento é a palavra? Então nós precisamos saber sobre qual fundamento você tem erigido a sua vida, o seu casamento, o seu negócio, tá bom? Quer prospectar, quer abrir um negócio? Coloca Deus na frente. Eu visitei uma pessoa que abriu um negócio, eu falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não quero o seu dinheiro, mas aprenda a ser fiel a Deus. Tá? Existe um princípio, não é mandamento. Era mandamento no Velho Testamento. No Novo Testamento a gente não tem mandamento, a gente tem princípio. Lá no Velho Testamento era o dízimo, mandamento. Aqui é um princípio, honra a Deus com as primícias da tua renda. Pensa que você vai ter lucro e pensa que você vai plantar, semear no reino de Deus. E assim ela procedeu e Deus tem abençoado. Tá bom? Queridos, ainda diante dessa explanação, quando estamos posicionados sobre a rocha, vivemos completamente firmado na verdade. Então diga comigo, quando eu estou plantado sobre a rocha, eu vivo firmado na verdade. Não precisa colocar, João 17:17 diz o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu quero deixar com você algumas palavras importantes para você aqui nesse momento, que você vai meditar, que você vai abrir o teu coração, que Deus vai operar poderosamente. Primeiramente, aquele que está plantado sobre a rocha, ele vai com certeza superar todas as dificuldades.
sejam de ordem espiritual, seja de ordem física, seja de ordem emocional. Uma coisa que nós precisamos gravar e gravar bem: a nossa vida, nós temos uma conexão entre corpo, alma e espírito. Se a alma não vai bem, espiritualmente você não vai bem. O corpo sente. Se o corpo não está bom, automaticamente também você vai acabar sendo tocado nas emoções, tocado no físico, no emocional, tá bom? O meu negócio aqui falhou e eu vou ter que seguir aqui outro caminho. Eu quero deixar para vocês aqui um pensamento, uma palavra sobre João 17:17, sobre estar firmado sobre a rocha. A vida sobre a rocha não garante a ausência de infortúnio. Grava isso. A vida sobre a rocha não garante a ausência de infortúnio, mas permite você transformar abalos em certezas e vitórias. Tá bom? Grava isso. A vida sobre a rocha não impede você de passar por dificuldades, mas Deus vai te dar condições de transformar problemas em certezas e vitórias. Uma outra verdade que eu quero deixar com você: quem tem fé posicionada sobre a rocha não se apoia em fundamentos humanos, vãs filosofias, tradições vazias, autossuficiência, prepotência. Então, se você está com a sua vida sobre a rocha, você não vai buscar fundamento humano, você não vai buscar Paulo Coelho, você não vai buscar Augusto Cury, com todo respeito, porque são pessoas que vivem na rasura da fé. Nós temos algo muito mais profundo, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Então viva firmado na verdade. O mundo oscila entre sombras e incertezas. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Porém, não é capaz de nublar o brilho das nossas convicções eternas. O mundo que nós vivemos, ele oscila entre sombras e incertezas, mas ele não é capaz de ofuscar, não é capaz de nublar, não é capaz de anular as nossas convicções eternas. Sim ou não? A fé que você tem em Deus é suficiente para você crer na história de Adão e Eva. Não, mas a história de Adão e Eva é uma parábola. A história de Adão e Eva é uma novela literária. A história de Adão e Eva é conto da carochinha. O que o mundo fala, o que o mundo pensa, não vai apagar, não vai nublar as minhas convicções eternas. Amém? Você crê nisso? Olha o que diz: quando estamos posicionados sobre a rocha, vivemos completamente sustentados em obediência. Em Tiago 1:22 diz o quê? Não seja apenas ouvinte da palavra, mas praticando. Não se engane a você mesmo. Você não pode apenas vir aqui, ouvir essa palavra e da porta para fora você agir como uma pessoa que não conhece, que não recebeu um alimento sólido como esse que nós temos depositado sobre a tua vida. E eu quero deixar para você aqui algumas coisas importantes. Primeiro, os alicerces que sustentam a nossa fé são os mesmos que destroem muralhas, são os mesmos que alargam os horizontes e que nos permitem caminhar no trilho da obediência. Amém? Os alicerces que sustentam a tua fé é o mesmo capaz de destruir muralhas, alargar horizontes e permitir que você caminhe no trilho da obediência. É difícil obedecer, irmão? É difícil obedecer. É difícil quando você entra ali na sala verde e eu te exorto? É difícil, pastor. Mas eu vou saber o quanto você está no trilho da obediência a partir do momento em que você recebe o que eu falo e você diz: olha, esse homem deve estar falando coisa com coisa, eu vou pagar o preço, eu vou obedecer. Amém? Outra
outro pensamento que eu quero deixar com você. A obediência visível e continuada redunda em adoração perceptível e declarada aos olhos do Senhor. Se você é obediente e isso fica claro aos nossos olhos, pode ter certeza que o próprio Deus vai perceber e o próprio Deus vai te recompensar. A verdadeira sabedoria não é abstrata, pois revela o conhecimento adquirido e a prática da obediência em movimento. A sabedoria não é algo abstrato, é algo concreto. E quando você então adquire sabedoria, através do conhecimento guardado no coração e a aplicação desse conhecimento de forma prática, você vai ter a obediência em movimento. Quero deixar outro pensamento com você. Esses pensamentos são meus, tá? Não é copiado de internet, não. Obedecer a Deus é seguir com fé, permanecer firme a cada dia e trilhar com segurança os caminhos que nos conduzem às realizações. Obedeça. Obedeça a palavra. Obedeça o teu líder. Um dia eu perguntei para um pregador famoso que teve aqui em Rio Verde. Eu falei, de qual igreja que você é? Ele ficou... Aquela que canta assim... Preciso de ti. Ele não sabia o nome da igreja. Ele só sabia o nome da música do Diante do Trono. Ele disse que era dessa igreja. Como é que ele era da igreja se ele não morava em BH? Naquele tempo não tinha lagoinha espalhado pelo Brasil inteiro. Tem gente que não sabe o nome da sua igreja. Tem gente que não sabe o nome do seu pastor. Um dia chegou um missionário peruano, bateu na minha papelaria lá, eu sou peruano, e eu estou aqui fazendo um trabalho pelo terremoto que aconteceu no Peru, e eu preciso de ajuda e tal. Eu bati o olho nele e falei, picareta. Meu irmão, Deus me dá o espírito de discernimento. Eu falei assim, quem é o teu pastor? Ele gaguejou para falar o nome. Eu falei, então já que você falou o nome, me fala o telefone dele. Meu amigo, aí ficou difícil. Que eu ia ligar para o pastor dele na frente dele. Porque quem se diz missionário e tem pastor, tem que dar o endereço. Porque o missionário não se envia, ele é enviado. Recebi um chamado missionário, estou me enviando. Não, irmão, não funciona assim. Missionário não se envia, ele tem que ter uma junta, ele tem que ter uma junta missionária, ele tem que ter um suporte por trás para enviá-lo e garantir que ele vai permanecer no campo. Então, nós precisamos obedecer quem? O nosso pastor. Isso é estar posicionado sobre a rocha. Tem pessoas, irmãos, que saem da igreja, não dá nem a Deus. Quando eu fico sabendo, já está na outra igreja. Aí manda recado. Eu queria falar com o pastor. Eu vou falar o quê? Falar que já saiu? Pode ir embora. Já saiu. Quando a gente é ovelha, a gente não toma decisão arbitrária sobre a nossa própria vida. Não sou eu que me pastoreio, eu tenho que ter alguém que me pastoreia. Então você não pode tomar uma decisão, vou sair da igreja e não vou comunicar, não. Você pode até querer sair, mas comunica o teu líder. Sai pela porta da frente, você não sabe se amanhã ou depois você vai ter que voltar. Esses dias nós recebemos uma notícia que a irmã saiu daqui, eu falei, fica tranquila, ela vai voltar. O nível de carência que ela tem não é homem que vai sanar, só Jesus pode acabar com aquela carência. Então a igreja A, a igreja B, a igreja C, não vai dar conta. Por quê? Porque não está posicionada sobre a rocha. Então, queridos, coloca no teu coração, obedecer a Deus é seguir com fé, permanecer firme a cada dia, é trilhar com segurança caminhos que nos conduzem às realizações. Agora olha o que diz, quando estamos posicionados sobre a rocha, vivemos completamente ancorados pela graça. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na
fraqueza. Paulo queria algo mais. Ele queria a cura de um espinho na carne. Deus disse para ele: você vai ficar com o espinho, você precisa do espinho, esse espinho é um freio que eu coloquei na tua vida, a minha graça te basta, fica com o que eu te dei, é o suficiente para a tua existência. Quantos de nós, irmãos, estamos aqui passando por dificuldade, pedindo a Deus para tirar um espinho, e Deus está dizendo: fica quietinho, porque a minha graça te basta. E eu descobri por que Deus não me cura da diabetes, porque com diabetes eu só como 3 pratos, se eu for curado da diabetes, eu vou comer o fogão, a panela, eu vou comer tudo. Então Deus coloca um diabetes para segurar o gordinho, esse gordinho tem fome, toma diabetes. Tudo tem um porquê. Nós precisamos entender que a graça de Deus é suficiente na nossa vida. E olha o que eu vou dizer para você aqui: a âncora que não acalma a tempestade é a mesma que impõe limites ao naufrágio e garante a nossa sustentação em meio ao desafio. Preste atenção, gente. Quem conhece âncora? 5 quilos de âncora é capaz de segurar 1 tonelada. A âncora impede a tempestade? A âncora impede o vendaval? Não, mas ela garante que o barco não vai afundar. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não está resolvendo o teu problema. Deus não vai impedir que você entre na fornalha. Por quê? Porque Ele vai entrar junto com você. Pastor, Deus não impediu a tempestade, mas Ele impediu o seu barco de afundar, porque a âncora da palavra está sobre a tua vida. A graça que nos alcança quando caímos, nos visita. A graça que nos alcança quando caímos, visita nossas cicatrizes e transforma a nossa dor em degrau de crescimento. Escuta, a graça de Deus pode permitir um homem de Deus cair? Sim ou não? Responda para mim. A graça de Deus pode permitir um pastor capotar? Vocês viram agora há pouco tempo um pastor que capotou na internet? Metia o porrete em todo mundo, não respeitava ninguém. Aí Deus mostrou para ele que a graça permite o pastor cair, mas preste atenção: a mesma graça que permite o pastor cair é a mesma graça que vai visitar os cortes, os arranhões e as cicatrizes, e vai permitir que isso transforme em degraus de crescimento para a vida dele. Eu tenho certeza que agora ele vai bater menos. Eu tenho certeza que agora ele vai ter um pouquinho mais de piedade. Eu tenho certeza que agora ele vai perceber que a queda que os outros sofrem também está sobre a vida dele. Então o Deus, nosso Pai, Ele nos dá a graça. A graça não impede o teu sofrimento, mas Ele visita a tua dor e transforma em degrau de crescimento. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Em meio à tempestade, a graça nos abraça, nos sustenta e nos transporta para as mãos daquele que acalma os ventos e caminha seguro sobre as águas. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: quando você está passando por uma dificuldade, não se engane, a graça de Deus está abraçada com você. Quando você está passando por uma dificuldade, não se engane, o amor de Deus está grudado em você. Então pode ficar tranquilo, pode ficar seguro, quem andou sobre as águas vai te sustentar para que você não afunde. Quando estamos ancorados, posicionados sobre a rocha, vivemos completamente protegidos pela fé. O que diz Efésios 6,16? O escudo da fé é capaz de apagar os dardos inflamados do maligno. Segurados pelo escudo da fé, podemos aplacar os dardos inflamados do maligno. Deus te dá uma blindagem, isso chama fé. A fé, ela é capaz de criar um revestimento protetor sobre a tua vida.
Não sei se você gosta de maçã, né? Maçã para mim é um dos mais saudáveis frutos que existe. Dizem até que quem come uma maçã antes de dormir tem controle de pressão, tem controle de diabetes, diminui a fome. E você sabe que eu sou em tudo, sou exagerado, eu já como 3, 4 para garantir que o negócio vai funcionar. E eu escolho aquelas maçãzinhas, do tamanho de melancia, que é para ficar tudo certo. Agora preste atenção, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Preste atenção, você pega uma maçã e você leva ela debaixo d'água. O que acontece com ela? Ela não molha. Você pega uma manga, dependendo, né, claro, do contexto, você leva debaixo d'água, a manga não molha. Por quê? Porque existe uma cera de proteção. Essa cera vai impedir que a água possa molhar o fruto. Da mesma forma, vai impedir que o inseto traga prejuízo, que a bactéria adentre dentro do fruto. Então, essa é a fé. A fé nos protege, a fé nos envolve. É por isso que ela é um escudo que vai bloquear os dardos inflamados do maligno. Pastor, o que é dardo inflamado do maligno? Sabe quando você está num lugar e dá uma ira sem motivo? Deu uma ira? Isso é dardo inflamado do maligno. Você está aqui e vê uma pessoa cochichando, você fala, está falando de mim. Isso é dardo inflamado do maligno. Sabe quando você olha para uma pessoa, acha linda e maravilhosa e você se apaixona? Dardo inflamado, muitas vezes é dardo inflamado do maligno. Agora o que está dizendo? A fé é um elemento que vai te proteger contra os dardos inflamados do maligno. Então eu posso dizer, quem está ancorado sobre a rocha vai ter a proteção da fé, porque Deus plantou a fé dentro de cada um dos nossos corações. Quem tem fé, levanta a mão. Quem plantou a fé no seu coração? Foi o Senhor, foi Jeová. Então eu quero deixar com você uma frase importante. A fé pode bloquear as investidas do inimigo, fortalecer o nosso coração e nos manter focado no eterno amor de Deus. Mesmo vivendo sob intensa tempestade, a fé fornece solo firme ao justo e ainda que o céu se desfaça em água, ele permanece protegido pela palavra. Pastor, está chovendo, deixa chover. Pastor, tem um vendaval, deixa acontecer. Pastor, tem uma tempestade. Você está vendo o céu se desfazer em água, mas você está em solo firme e você não vai se afogar. Passando pelos rios não te afogarão. Passando pelo fogo não te queimará. Porque eu te protejo, eu te sustento e eu te ajudo com a minha destra fiel. Essa é a promessa, quem tem fé não morre, porque a promessa o mantém de pé, a promessa o mantém com a chama acesa. Quando estamos posicionados sobre a rocha, somos guiados pelo Espírito de Deus. Onde é que está isso, pastor? Romanos 8,14. Olha o que diz: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus aqui, levanta a mão. Se o Espírito manda ir, você vai? Vai. Se o Espírito manda não ir, você não vai? Não vai. O apóstolo Paulo queria pregar num determinado lugar. O Espírito de Deus falou: passa a Macedônia. Então nós vamos perceber, gente, que nós somos guiados. Ah, eu tenho chamado para a África. E se Deus te mandar para a Ásia? E se o Espírito Santo mudar o itinerário da tua vocação? Então coloca uma coisa no seu coração: o Filho de Deus não tece os seus próprios caminhos, mas se deixa levar, guiado pelo sopro do Espírito. Repete comigo: o Filho de Deus não tece seus próprios caminhos,
mas se deixa levar, guiado pelo sopro do Espírito. O mundo grita em altas vozes, 1000 rumos a alma oferece, mas quem é guiado pelo Espírito Santo sabe o caminho a seguir e ao mundo não obedece. Quem é teu Senhor? É o mundo? O mundo está dizendo, olha, não vá para a igreja. O mundo está dizendo, olha, o pastor quer o seu dinheiro. O mundo está dizendo, igreja é utopia. O mundo está dizendo, olha, viva como você quiser, não reprima os seus desejos. São as vozes que gritam e oferece para a alma caminhos tortuosos. Mas quem é guiado pelo Espírito sabe seguir a voz de Deus e ao mundo não obedece. Que Deus coloque isso no teu coração. Não vale o que o Ratinho diz, não vale o que o Faustão diz, não vale o que o fulano de tal diz. Ah, mas o pastor Silas Malafaia falou isso. Quem é que te cobre de oração? Sou eu ou o pastor Silas Malafaia? Qual igreja que te ampara espiritualmente? É a igreja de lá ou a igreja de cá? Ah, mas ele é homem de Deus, mas ele tem a comunidade dele e você tem a sua. A tua cobertura não vem do Billy Graham, a tua cobertura não vem do fulano de tal, medalhão. A tua cobertura vem do gordinho de Jesus. A tua cobertura vem da igreja batista. É Ele que na madrugada ora por você. São os intercessores que estão aqui na madrugada oram por você. Ah, mas eu não concordo com ele. Não estou te perguntando, obedece. Às vezes as pessoas entram ali no gabinete, eu falo, a pessoa fala assim, pastor, eu não concordo com o que o senhor está falando. Eu falei, irmão, não estou te perguntando, irmão, não estou te perguntando, estou falando para você obedecer. Bem general assim, bem tranquilo. Pastor, o senhor não fica vermelho? Não, eu até durmo melhor se eu fizer o dever de casa e eu falar o que Deus está mandando. Muitas vezes, irmãos, o nosso líder não tem o melhor caminho, mas ele tem o caminho que vai dar a solução para nós. Então coloca isso no teu coração. E eu quero finalizar, queridos, dizendo para vocês o seguinte: a casa permanece firme quando você está com o alicerce bem firmado. Qual é o alicerce que você tem construído a sua casa? É pedra? É barro? É madeira? Eu vejo casas velhas, antigas, casas centenárias, que fizeram os cantos não com cimento e concreto e ferro, mas fizeram com madeira. Mas que madeira? Aroeira, uma das melhores madeiras que existe, mas os cantos estão ruindo, porque a aroeira, por mais forte que seja, ela tem prazo de validade. A palavra de Deus não tem prazo de validade, irmãos. Eu estava vendo uma reportagem há poucos dias, que esse ferro que você compra para colocar na construção, ele tem vida útil de 50 anos. Se você pegar o prédio mais bonito de Rio Verde, e for lá onde foi feita a estrutura, a coluna de ferro com concreto, e o prédio tiver mais de 50 anos, pode escariar no canto, e observar que o ferro está enferrujado. Esse prédio vai cair. Por quê? Porque tem prazo de validade. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que ser arrancado. A palavra de Deus não, é plantada e ela nunca será tirada. A palavra de Deus tem 2000 anos e ainda hoje vale como se fosse ontem. Firma a tua vida sobre a rocha. Coloque a tua construção sobre a rocha e viva firmado na verdade, sustentado pela obediência, ancorado pela graça, protegido pela fé e guiado pelo Espírito. Pastor, como é que nós estamos começando essa campanha? Nós estamos começando sobre a rocha. E a partir de hoje, em Cristo Jesus, eu te autorizo, pode prospectar. A partir de hoje eu te autorizo em Cristo Jesus, pode projetar. Pastor, está uma crise danada, ainda assim o senhor acha que eu devo ir?
vai e o Senhor te mostrará a sua glória. Deus é contigo, coloca o pé na frente, porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche, vamos marchar, vamos andar. Pai, Senhor, abençoa cada um dos que estão aqui, tem gente precisando de uma urgência, de uma resposta. E antes de vir aqui para pregar, uma irmã falou comigo, pastor, Deus tem uma palavra para 2 pessoas, eu não sei se as pessoas estão aqui. A irmã Valda está aqui, fica de pé por favor. A irmã Loraine, eu vi ela subindo ali, fica de pé por favor. E eu achei interessante porque faz sentido, e eu acho que essa palavra realmente é de Deus. Existe algo, Loraine, sobre um processo que está sobre a mesa. Deus falou com a irmã que você pode ficar tranquila, que esse processo vai dar em nada, o Senhor vai te tornar vencedora. Eu sei das tuas lutas, ela não sabe. E foi ela que me entregou essa palavra. Os processos que estão sobre a mesa vão cair por terra em nome de Jesus. Existe uma situação desfavorável dentro da sua família. E aí Deus manda dizer, fica tranquilo, que está sobre a mesa e Ele já está operando poderosamente a teu favor. Você sabe do que Deus está falando. Queridos, eu te autorizo em Cristo Jesus a prospectar. O que você precisa? O que você precisa? O teu problema é de saúde, o teu problema é financeiro? Não temas, porque em meio à crise, Deus vai operar a teu favor. Amém? Quem precisa de uma bênção para um projeto que vai começar ou que já começou, fica de pé. Deus é contigo, eu quero orar com você. Pode apagar a luz. Eu vou orar com quem está precisando de um socorro. Eu vou orar por quem está posicionado sobre a rocha que é Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, existem muitas pessoas aqui enfrentando litígios, enfrentando processos, enfrentando traumas, enfrentando problemas familiares. Existem muitas pessoas aqui aguardando uma resposta, precisando do dinheiro, de um capital inicial, precisando começar um novo empreendimento, precisando alavancar alguma situação. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está aqui. E as muitas vozes do mundo não serão capazes de silenciar o sopro do teu Espírito. Opera poderosamente, guarda a tua igreja, ilumina o caminho, abre, Senhor, espaço. Meu Deus, não permita nem devorador, nem migrador, nem cortador, nem espírito de miséria, nem espírito de andarilho, nem espírito de falência, nem espírito de morte, nem espírito de sanguessuga. Vai tirando com a tua mão de poder. Levanta a tua mão se você crê e Deus vai operar. Eu quero a irmã Ludmila aqui com aquele refrãozinho cordioso. Dos últimos cultos que nós tivemos, eu mandei as pessoas fecharem a mão e nós recebemos um testemunho lindo de uma pessoa que fechou a mão e aquilo que ele precisava aconteceu durante a semana. Agora eu quero que você coloque a sua mão no peito, sua mão direita no peito esquerdo, em cima do coração. O Senhor sabe exatamente o que você precisa. E eu creio nesse ato profético maravilhoso. E eu quero agradecer ao Espírito Santo pelo derramamento desse aroma. É um aroma que eu não conheço, mas parece aroma de remédio, não sei. Senhor meu Pai, vai passando esse bálsamo sobre a igreja. Não é arnica, é outro cheiro parecido. Vai passando, Senhor, esse bálsamo sobre a sua igreja. O Senhor me falou de mulheres aqui casadas,
que estão passando por solidão, porque o marido não acompanha, o marido não quer saber das coisas de Deus. Querido Deus, Pai de amor, eu te peço nesse momento, um mensageiro do Senhor nessa casa, para que toque no coração desse homem, e chame ele à responsabilidade de marido, porque ele deixa de vir à igreja acompanhar a sua esposa, e já não é de agora, já é de tempos, e isso não está certo diante do Senhor. Esse homem conhece a verdade, esses homens conhecem a verdade, e muitas vezes negligenciam o papel de provedor espiritual. Então agora, meu Pai, eu delibero pelo poder do nome de Jesus, Senhor, uma autorização para uma captura desses homens que fogem do compromisso de provedor. Visita essa casa, inquieta esse coração e traga esses homens para a responsabilidade. O Senhor me falou também de pessoas que estão vivendo momentos depressivos, crises depressivas que vão e volta, vão e volta, vão e volta. Eu quero agora, em nome de Jesus, bradar contra esse espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, eu brado com a autorização de Cristo Jesus contra todo espírito de melancolia, de angústia, de amargura. Cai por terra em nome de Jesus. Todo espírito de medo, todo espírito de incerteza, todo espírito de insegurança. Eu quero aqui também, em nome de Jesus, bradar contra esse espírito de pornografia. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu quero aqui, em nome de Jesus, bradar contra esse espírito de prejuízo material. Senhor meu Pai, repreende o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Pai de amor, a televisão não vai queimar, a geladeira não vai queimar. Senhor meu Pai, o carro não vai estragar, o carro não vai bater. Senhor meu Pai, opera com poder. Sai espírito de prejuízo material. Sai todo demônio morcego, sai todo demônio sanguessuga. Está repreendido pelo poder do nome de Jesus. O Senhor é o Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Deus. Eu falo ainda de uma dor de cabeça na nuca, que alguém está sofrendo aqui. Eu repreendo em nome de Jesus essa dor de cabeça. Vai embora para nunca mais voltar. Eu repreendo uma dor nas costas. Eu repreendo em nome de Jesus uma dor nas costas. Sai em nome de Jesus para nunca mais voltar. Toda enfermidade cai por terra em nome de Jesus. Podeis assentar, eu vou conversar com vocês 1 minuto apenas, dado pela graça. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, leva cada coração, leva cada vida para casa. Senhor meu Pai, eles não vão sair daqui com as mãos abanando. Pai de amor, esses presentes que o Senhor está me mostrando, caixas, coloca na mão de cada um, e eles vão se lembrar desse culto. Esse culto não vai sair da memória, porque é a pedra fundamental para as realizações que virão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Você já está abençoado e você vai colher mais bênçãos ainda, em nome de Jesus. Meus irmãos,